Fala galera do YouTube, eu sou Lu Anjos e eu estou aqui para fazer mais um vídeo para esse canal. Mas antes de eu falar do assunto do nosso vídeo de hoje, eu quero falar com você, inscrito ou não inscrito desse canal. Você que estava navegando pela net nessa quarentena e sem querer esbarrou nesse vídeo, ou você que caiu de paraquedas nesse canal. Fique à vontade, curta, compartilha, não vá embora não, espalha para geral, manda pelo Zap ou pelo Messenger, porque o assunto desse vídeo é polêmico. Fica comigo pelos próximos minutos e nós vamos conversar. A ressurreição de Jesus Cristo é o fato central da fé cristã. Na Bíblia, na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo vai afirmar: se Jesus Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. O que de fato os cristãos evangélicos pregam é a ressurreição de Cristo, é o fato de que ele ressuscitou e está vivo e voltará para nos buscar. Mas desde que a ressurreição de Cristo aconteceu, inúmeras teorias foram criadas para poder explicar o que realmente aconteceu. E eu quero nesse vídeo aqui refutar algumas das teorias que eles alegaram ter acontecido naquele dia. A primeira teoria que eu quero conversar com você é a teoria do desmaio. Quem criou essa teoria, ou quem acredita nela, vai declarar que Jesus não estava morto, ele desmaiou. Eles alegam que diante de tantos espancamentos e chicotadas, Jesus ele vai desmaiar de tanta dor e que horas depois ele vai acordar. Mas a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 32, que um soldado romano vai verificar se Jesus está morto ou não, e ele vai declarar que Jesus está morto. Um outro soldado romano vai se chegar perto de Jesus, vai enfiar a lança na lateral de Jesus e vai também verificar que Jesus está morto. Eu acho importante abrir um parêntese que na época em que Jesus vem há uma guerra política muito grande, há uma desavença entre Roma e Israel. Então, quando eu digo que um romano vai declarar que Jesus está morto, eu estou dizendo que aqueles que não queriam que a ressurreição de Jesus fosse uma realidade, aqueles que não queriam que a ressurreição de Jesus fosse propagada, ele mesmo declarou que Jesus morreu. Então a teoria do desmaio é uma teoria sem fundamento, uma vez que o próprio romano vai reconhecer que Jesus naquela cruz está morto. A segunda teoria que eu quero refutar com vocês nesse vídeo é a teoria de que ladrões teriam roubado o corpo de Jesus. Quem criou essa teoria alega que judeus, romanos ou os próprios discípulos roubaram o corpo de Jesus sem que ninguém visse e por isso no domingo de manhã não havia mais nada dentro do sepulcro. A prova de que essa teoria é uma teoria enganosa é que a Bíblia vai dizer em Mateus 27, a partir do versículo 65, que Pilatos ele vai liberar uma escolta para ficar no sepulcro de Jesus. Ele vai declarar: ide e guardai o sepulcro como bem parecer. Acho também importante aqui abrir um parêntese para dizer que além de uma escolta guardando o sepulcro, a pedra do sepulcro ela pesava entre 1,5 toneladas e 2 toneladas. Então, para que isso acontecesse, eram necessários muitos homens, muito esforço. Teria que ter o relato dos soldados romanos dizendo que houve um roubo, houve ali uma guerra, uma confusão, e você não vai encontrar isso. Então, essa teoria também não é verdade. A terceira teoria que eu quero refutar hoje com vocês é a teoria da alucinação em massa. Deixa eu explicar primeiro o que é alucinação. A alucinação é a percepção daquilo que não existe, ou seja, é você ver o que não existe. Mas quando se fala em alucinação em massa, a alucinação em massa é quando várias pessoas vão ver o que não existe em momentos diferentes. Por exemplo, fulana viu alguma coisa na segunda-feira e ela vai declarar: eu vi, e a história vai se espalhar e alguém dias depois vai dizer: eu também vi, apareceu para mim, alguém dias depois vai declarar: eu também vi. Só que a Bíblia vai dizer em Lucas 24, a partir do versículo 36, que Jesus ele vai aparecer aos discípulos. Ele não aparece para um numa vez ou aparece só para outro, ele aparece para um monte de pessoas ao mesmo tempo. E por favor,
O que todo mundo vê junto não pode ser alucinação, a não ser uma realidade. Jesus, quando ressuscita, ele aparece a Maria, depois ele vai aparecer a Pedro, ele vai aparecer para João, mas ele também vai aparecer para os seus discípulos, todo mundo junto. Você vai observar todo mundo num momento só, enxergando Jesus ressurreto. E isso não pode ser considerado uma alucinação em massa, porque o que todo mundo vê não é alucinação, mas é real. Então a teoria da alucinação também está errada. A quarta teoria que eu quero refutar hoje com vocês é a teoria do túmulo errado. Quem criou ou quem acredita nessa teoria vai declarar que as Marias e Salomé, naquele domingo de manhã, vai ao túmulo errado e é por isso que quando ela chega lá não tem corpo. Mas a Bíblia vai dizer em Marcos 15, versículo 47, que no momento da crucificação, quando tiram o corpo de Jesus, elas ficam de longe observando e veem aonde colocam o seu corpo. Então essa teoria também está errada e não tem respaldo para se acreditar nela. A gente precisa atentar para as evidências. Somos seres racionais e dotados de capacidade de raciocínio. É evidente que os romanos não queriam que a ressurreição de Jesus fosse um fato. Mas para que eles provassem isso, eles precisariam apresentar um corpo, e isso não foi possível. É evidente o caráter de Jesus diante das suas declarações de que ressuscitaria. É evidente o túmulo vazio com panos encontrados nele. Mas sabe qual é a evidência que eu mais gosto? É ele ressurreto, aparecendo primeiro para uma mulher. Na cultura judaica, o testemunho de uma mulher tem pouco ou nenhum valor. Então nós podemos partir do princípio que se a ressurreição de Jesus é apenas uma historinha, ele teria que ter ressuscitado e aparecido para um homem, mas não. Ele vai aparecer para Maria Madalena. E isso é uma evidência de que a ressurreição de Jesus é fato, aconteceu. Ele vive e em breve virá nos buscar. E é por isso que eu escolho ele. E você, já fez a sua escolha? Se assistiu até aqui, curta, compartilha esse vídeo, espalha para geral. Ele está vivo e em breve virá nos buscar. Eu fico por aqui, eu sou Lu Anjos. Beijo!